iniciou ali com até o time um pouco mais acertado, né? Já vinha de um final de temporada bom, São Paulo se reajustando, foi viajar, fez a pré-temporada, ainda não estava todo ajustado, mas um clássico em que as duas equipes levaram o seu melhor, né? As duas equipes principais e com todas as suas estrelas, né, Bruno? É verdade, Elian, né? Boa noite a você, boa noite para todos aqui. Uma vitória importante no São Paulo que está começando a temporada, foi o segundo jogo com o time principal, né? Jogou contra o Guarani na quinta-feira, o Zubeldia repetiu o time hoje e vai insistir com essa formação. Talvez na quarta contra a Portuguesa faça alterações mais pela parte física, né? Já que é o início de temporada e já com uma sequência de jogo, quarta domingo. Mas é o time base do São Paulo para começar a temporada. Primeiro tempo não foi tão bom, é um time que ainda precisa de ajustes, né? Não é porque ganhou o jogo que tá tudo perfeito, mas é um time que hoje tem mais talento individual do que tinha no ano passado. Isso é importante, estando bem ajustado coletivamente, ninguém está totalmente ajustado coletivamente, é um começo de temporada, o São Paulo ganha mais um jogador diferente. Ele tinha o Lucas como um jogador diferente, jogadores bons, os volantes são bons, Pablo Maia, Alisson, Caleri, faz tempo que não faz gol, mas é um bom jogador, Luciano faz gols com frequência, mas diferente mesmo era o Lucas. Agora você tem também o Oscar, isso ajuda, no momento decisivo, um mata-mata, por exemplo, é um jogo de quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil, foram as fases que o São Paulo caiu no ano passado, você ter jogadores com esse talento, e tendo dois, eles podem fazer a diferença. É um tipo de jogo que é decidido num detalhe, numa jogada, e o São Paulo, ele com Lucas e Oscar, ele ganha dois jogadores desse nível. Não são tantos times brasileiros que tem dois jogadores desse nível, são poucos, né? Você pode falar, aí eu não tô comparando quem é melhor, quem é pior, tô falando de cara diferente. O Estevão no Palmeiras é um cara diferente, em alguns momentos Rafael Veiga também é. Você vai pro Flamengo, Pedro bem é um cara diferente, o Gerson é um cara diferente, a Arrascaeta em alguns momentos é. Aí você já vai procurando, já começa a ficar mais difícil, assim, você tem o Memphis Depay no Corinthians, bem fisicamente, é um cara diferente. Você tem o Hulk no Galo, é um cara diferente. Então já começa a ficar mais complicado para você achar jogadores de um nível acima no futebol brasileiro. Não são tantos, e o São Paulo tem dois. Falta ajustar ainda em uma melhor condição, né? O São Paulo ainda coletivamente não funciona tão bem, mas não funciona tão bem porque é normal, é um começo de temporada, mas no segundo tempo deu para ver como esses jogadores fazem diferença, né? O São Paulo aproveita o ambiente, o fator casa, começa pressionando no segundo tempo e faz os gols. O Corinthians teve duas chances no primeiro tempo e não fez o gol. O Rafael foi fundamental ali também. São Paulo fez também porque tem esses caras de qualidade. Primeiro gol, escanteio do Oscar, cabeçada do Lucas, vacilo do Mateuzinho. Depois o São Paulo faz o segundo gol. Aí, pressionando, aproveitando o momento, fez o gol, continuou pressionando, o Corinthians desestabilizado. Um lateral que era pro Corinthians, São Paulo pressionou, roubou a bola, gol do Oscar. E o terceiro gol, o Lucas vai passando no meio de todo mundo, um belo pivô do Caleri, 3-1 pro time do São Paulo, o terceiro gol logo depois de ter tomado o primeiro. Então o São Paulo que ainda vai passar por ajustes, mas ter um Lucas e ter um Oscar já é uma coisa interessante. São dois jogadores que, potencializados pelo coletivo, podem ser diferenciais para o São Paulo. E é sobre até o Oscar, né? Porque o São Paulo fez a contratação do Rames Rodrigues no ano passado e foi uma contratação infrutífera. O São Paulo não teve nenhum êxito com a contratação do Rames Rodrigues, muito pelo contrário, foi muito prejuízo, mas bem diferente do Oscar, né? Que vem, claro, com um salário bastante robusto. Ele era um dos jogadores mais bem pagos do mundo. E aí ele chega ao São Paulo para tentar até modificar aquele poder de criação do São Paulo e aquela ligação da defesa até mesmo do meio-campo para o ataque, né? O São Paulo tinha muita dificuldade nessa passagem. Ele vem para suprir isso, claro que ainda está se readaptando ao futebol brasileiro, mas é uma peça importante, é diferente de uma contratação como foi a do Rames, né? Esse vem realmente para agregar, né, Bruno? E você tem que saber o que o cara quer, né? O Rames Rodrigues é um cara que tem muita qualidade, isso aí ninguém nega, né? O cara não é um jogador ruim, tecnicamente ele é muito bom, jogador
teve momentos que ele estava ali entre os grandes jogadores do mundo, mas já faz muito tempo. E você tem que ver qual é o espírito do cara quando ele vem para cá, né? O Rames Rodrigues, não só no São Paulo, mas nos últimos clubes que ele passou, não parece que é um cara que tá afim ali de se dedicar como deve se dedicar num clube de futebol, de ter esse trabalho do dia a dia, de jogo. Aqui no Brasil o calendário também é mais pesado do que em outras partes do mundo. Então o Rames em nenhum momento se mostrou um cara que estava afim mesmo, que estava à vontade, que estava feliz no São Paulo. O Oscar e o Lucas, aí eu incluo também o Lucas nessa conversa, o Lucas chega junto com o Rames Rodrigues, né, ali praticamente no mesmo momento, e o Oscar chegando agora, são caras que eles são revelados no São Paulo. Claro que isso não é uma necessidade. O Memphis Depay também é um cara que veio da Europa, é um holandês e se identificou no Corinthians. O Memphis Depay é um cara que tá afim de trabalhar, de jogar, e ajudou já muito o Corinthians no ano passado e pode ajudar esse ano. Mas o Oscar e o Lucas dificilmente teriam no São Paulo o espírito que o Rames não... a postura que o Rames teve, a postura do Rames, eles teriam outra postura, né? São caras identificados com o clube, que já passaram pelo São Paulo, quiseram voltar para o São Paulo. Claro que o Rames veio porque quis, mas se você acompanhar o histórico do Rames nos outros clubes, é assim mesmo. E o Oscar e o Lucas nos outros clubes, você pode dizer, o Lucas, eu esperava mais dele na Europa, mas você nunca pode dizer que faltou dedicação dele no Paris Saint-Germain, no Tottenham. Teve bons momentos nesses clubes. Dinheiro na China, ficou lá 8 anos. Alguém pode ver isso como um cara acomodado na carreira? Eu não vejo. E pelas informações, ele teve boa passagem lá. Claro que é outro nível, mas ele foi ganhar uma grana absurda. Não condeno de jeito nenhum um cara que vai pra China, pra Arábia, com a grana que esse cara ganhou lá na China. Então, são dois caras, acho que tem outra postura, identificação com o clube e devem ajudar bastante o São Paulo. Agora, depois desse vareio no Corinthians, quero lembrar vocês, torcida tricolor, o que essa mídia ficou falando a semana inteira, dizendo que o Corinthians tinha melhor time, que estava 10 jogos invicto e que podia muito bem vencer o São Paulo. Agora, depois desse sacode, o nosso time já é visto como um dos melhores do Brasil, Oscar e Lucas já é vista como a melhor dupla de meio campo e ataque. É sempre assim. Esses caras cravam o Corinthians como favorito, o Corinthians chega e apanha. É assim desde 2020, praticamente, quando essa freguesia iniciou. E sem falar que essa semana não foi só no profissional, também foi no sub-20. Apanharam 2 dias seguidos, um fim de semana inteiro, apanhando do tricolor no majestoso. Semana maravilhosa pra gente e horrível pra eles. E por lá, eu espero que piore. E por aqui, óbvio, melhore. E esse foi mais um vídeo do canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Valeu pelo like. Se você for novo aqui, inscreva-se. Tamo junto. Vamos, São Paulo!